A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, alunos e alunos das classes Sara e Abraão, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Sede, Cascavel, Paraná. É um motivo de grande alegria estarmos nesta manhã de domingo abençoada para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, hoje, 12 de julho de 2020. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar com vida, saúde. Quero agradecer ao nosso querido pastor Antônio Batista Maia, pastor presidente, nosso pastor Davi, os superintendentes da Escola Bíblica Dominical, aos demais obreiros, muito obrigada, que o Senhor nos abençoe. E nós estamos estudando nesse trimestre de 2020, já o terceiro, um tema maravilhoso, como todos são, como toda a Bíblia Sagrada. O tema é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Então são lições maravilhosas. Hoje a lição de número 2, domingo passado já tivemos aqui a lição de número 1, uma visão panorâmica, uma visão histórica do livro de Josué. E hoje então vamos meditar juntos. Para isso eu convido vocês, os irmãos, as irmãs, para abrirem as suas Bíblias no livro de Josué. Deixa a Bíblia aberta, já no primeiro capítulo, que nós estaremos meditando, aprendendo juntos a palavra do Senhor nesta manhã gloriosa. A lição então de número 2 diz assim: o chamado de um líder. Esse líder, com esse chamado, vamos falar de Josué. Josué, o significado de Josué é o Senhor é salvação. Então, Josué era filho de Num, ele era neto de Elisama, príncipe da tribo de Efraim. Ele nasceu no Egito, na época em que o povo hebreu era escravo de Faraó. E Josué também conviveu com o seu líder Moisés, aprendeu junto, presenciou os extraordinários feitos por meio das mãos poderosas do Senhor Deus. Ele presenciou grandes feitos, né? O que o seu líder Moisés, por meio de Deus, realizou. Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 7, vai nos falar aqui de quando Moisés nomeia Josué para ser sucessor. Nós sabemos que a Escritura nos revela que Moisés pediu para Deus um sucessor. Ele pediu, ele sabia das promessas do que Deus estava trabalhando, que Deus estava encaminhando, que ele não herdaria a terra, e então ele pede para Deus um sucessor. E o Senhor lhe mostra, lhe diz quem era o sucessor. Então diz assim, Deuteronômio 31, 7. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Então aqui nós vemos Moisés nomeando Josué com as mãos. A Bíblia diz que ele impôs as mãos e todo Israel viu este acontecimento. O texto áureo da lição de hoje nos diz assim, está em Josué, capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então, esta é a ordem, o comando que Deus dá, fala com o próprio Josué. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Então, Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe graça suficiente para suportar os embates. Então, sabemos que os embates vêm, isso é comum, é normal na vida de todo e qualquer obreiro, né? Quando se lança, quando
atende ao chamado do Todo-Poderoso, mas na certeza de que é Deus que garante a vitória, porque Deus é que dá a graça e faz o líder prosperar, faz o líder ser vitorioso em Jesus Cristo. Nós vamos então para a introdução, que diz assim: os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Nessa lição, veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então ele comissionou Josué para substituir seu servo Moisés. Que tarefa difícil! Agora, Josué tendo que assumir a liderança no lugar de Moisés. Muito difícil, né? Um grande homem, um homem que liderou de uma forma magnífica. Por meio dele, Deus fez tantas obras milagrosas. A coragem e determinação para conduzir o povo já faziam parte da personalidade e do caráter de Josué, porque tinha sido moldado durante o deserto, durante toda a caminhada. Mas alguém precisava pô-las à prova. E esse alguém foi o próprio Deus, né? A partir de então, com a certeza de seu chamado, Josué, cheio de fé e de coragem, poderia encorajar e guiar seu povo rumo à terra prometida. Então, Deus colocou à prova esta liderança, provou e aprovou o líder Josué para conduzir o povo à terra prometida. O primeiro tópico dessa lição diz assim: um novo tempo. Agora seria um novo tempo. Agora era sem rodeios pelo deserto. Agora era diretamente a terra prometida. Era avançar por meio do Jordão, da travessia. Porque Moisés tinha morrido. Com a morte de Moisés, Josué agora tinha a árdua e desafiadora incumbência de conduzir o povo israelita à terra prometida. Josué era desafiado a conquistar a confiança do povo e substituir o líder Moisés, que liderou segundo a sábia vontade do eterno Deus. Nós aprendemos aqui que os líderes que Deus levanta passam, mas o seu povo jamais fica abandonado à mercê da própria sorte. Não. Deus sempre prepara pessoas para substituir, para suceder aqueles que vão passando. Então, cada um tem a sua participação, de acordo com a vontade de Deus. Mas chega um momento que Deus encerra essa jornada para outro continuar. Isso é comum na obra de Deus. Isso é louvável, isso é visto, nós acompanhamos, né, pela Bíblia Sagrada também, que isso ocorre. E Deus diz assim para Josué: assuma a liderança. Assuma a liderança. O Senhor falou a Josué: levanta-te, pois agora. Era uma voz de comando, o imperativo agora para Josué: levanta-te, agora é contigo. Esse era um momento singular na vida de Josué, acostumado a servir a Moisés. Agora via-se diante de uma ordem sem igual, diferente. Levanta-te. Um dos grandes segredos dos líderes cristãos é conhecer o tempo ideal, o kairós de Deus para realizar a sua obra. Então, nós vemos aqui que duas atitudes nós podemos destacar aqui. A primeira atitude, o segredo e o sucesso do chamado ministerial de um líder é que ele, líder, saiba esperar com paciência e sabedoria no tempo de Deus. É saber esperar e se sujeitar ao período de preparação. Preparação. Existe uma preparação antes. Quando Deus chama o homem ou a mulher para o ministério, existe um tempo de preparação. Às vezes alguém interpreta de forma diferente e acha que já vai ser logo no dia seguinte. E a gente sabe que não é assim que acontece. Existe um momento que Deus trabalha, que Deus leva para o deserto,
que Deus mostra, Deus ensina. Deus é tremendo, Ele tem uma sabedoria infindável, Ele sabe trabalhar com cada personalidade, com cada caráter. Então, por isso que cada um de nós, cada um dos obreiros que tem o chamado dos pastores, Deus tem um tempo certo, determinado, para o chamado ser evidenciado, para ser colocado em prática. E nós vemos isso na vida do próprio Moisés, Jeremias, Davi, Pedro, Paulo. Nós conhecemos esses líderes, como Deus forjou o caráter deles, como foi que Deus os chamou para executar a obra. Então, há um período de preparo de todo líder. Isso é sem dúvida. Se este se submeter ao estágio divino, com certeza exercerá um ministério de excelência, um ministério brilhante, cheio da presença do Senhor. Que maravilha! Então, esta é a primeira atitude sábia de um líder quando Deus faz o chamado. Josué foi também usado por Deus como um canal de bênçãos para o seu povo, porque ele nunca resistiu ao seu líder Moisés. Ele nunca resistiu, ele nunca criticou Moisés, ele sempre esteve ao lado dele, sempre era o ajudador, o auxiliador, ele sempre se manteve inteiramente submisso a Deus e ao seu líder Moisés. No tempo certo, Deus o exaltou. Então, são segredos, são caminhos que todo líder deve percorrer. É saber esperar, é se sujeitar, a ser forjado, é ajudar a sua liderança, é ser um excelente liderado para daí então liderar. Esse é o segredo. E o comando: tenha iniciativa, Josué, tenha iniciativa, passa este Jordão, tu e este povo. Ora, agora era sem rodeios. Era sem rodeios. No deserto, lá, tinham batido, tinham desobedecido. Enfim, agora era hora de iniciativa, era hora de avançar. Josué teria que avançar rumo à terra prometida, juntamente com o seu povo, guiando mais de 2 milhões de pessoas. Avançar sem rodeios, porém atribuindo o sucesso e a glória ao Todo-Poderoso, ao Eterno Deus. Josué nunca tentou tomar a glória que era de Deus para si. Jamais. Essa é a sabedoria, esse era o caráter que foi forjado. Josué avançava e as vitórias que aconteciam, ele atribuía a Deus, sabia que era a mão poderosa de Jeová. Josué entendeu perfeitamente que as águas do Jordão só se abriram pelo poder do eterno Deus, e que não foram as suas estratégias militares que fizeram os muros de Jericó ruir. Ele tinha plena convicção. Ele sabia que ele, cumprindo aquela estratégia que Deus lhe dava para determinada batalha, ele seria vitorioso, e como de fato foi. Porque era obediente, sabia ouvir a voz do seu Deus, daquele que tinha comissionado. Meus queridos irmãos e irmãs, assim como Deus usou a Josué, também pode e quer nos usar em sua obra. Só depende de nossa fidelidade e compromisso com Ele. Glória a Deus. É simples. Tenho chamado. Amém. Então saiba esperar. Saiba se sujeitar ao momento certo, daquilo que Deus tem para fazer por intermédio da sua vida. Seja um crente fiel, seja um crente fervoroso, um crente verdadeiro, que assim vai honrar o nome do Senhor e será bem sucedido no que fizer. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro ponto era um novo tempo na condução do povo, daquelas almas que esperavam a promessa ser cumprida na conquista da terra prometida. O segundo tópico: conselhos para a conquista. Olha, que conselhos maravilhosos. O primeiro: não despreze ninguém.
Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo. Conduza, Josué, todo este povo. Bem diferente daquilo que Deus falou da geração anterior, da qual entrou apenas Josué e Caleb na terra prometida, e nós conhecemos muito bem por quê. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus. Por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Então os pais que saíram do Egito morreram no deserto. E Deus levantou, Deus criou uma segunda geração dos filhos. Essa geração, esses filhos, herdaram a terra prometida. Então Deus não vê como nós vemos. A ótica de Deus é diferente. A ótica de Deus é diferente. Daquele que é imperfeito, Deus enxerga um potencial enorme para aperfeiçoar. Nosso Deus é assim. Ele conhece. Ele ama, meus irmãos e minhas irmãs, Ele ama um coração quebrantado, um coração humilhado, contrito na sua presença. Ele não resiste. Ele atende esse servo. Então, não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Existe defeito, existe, não somos perfeitos. Mas aquele que nos comissiona, Ele faz com que nós entendamos as pessoas, que nós tenhamos sabedoria para instruir, para conduzir. Amém? Glória a Deus. Outra recomendação para Josué: não se esquecer de Moisés. Não deveria se esquecer de Moisés. É interessante observar na fala inicial de Deus a Josué. Ele fala assim: como eu disse a Moisés. Ele faz questão de falar: como fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Josué, presta atenção. Leve em consideração, você viu, você ouviu tudo que eu fiz, tudo que eu mostrei lá para o meu servo Moisés. Você considere isso, você não despreze. O Senhor recomendou a Josué que o legado de Moisés não fosse esquecido. E o que isso nos ensina, meus amados? Que toda liderança deve ser considerada, deve ser respeitada. Ela tem que ser considerada porque tem e teve a sua importância. Foi Deus quem esteve com aquele líder, embora já tenha passado, mas o seu legado deve ser considerado, deve ser levado em consideração. O apóstolo Paulo nos ensina que nem o que planta, nem o que colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento. Então é Deus, toda a glória, toda a obra perfeita, é Deus nas nossas vidas, é Ele, é por Ele. Portanto, Josué deveria conduzir o seu povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. Não se esquecer da lei, não se esquecer dos feitos, de tudo que Josué havia aprendido com o seu líder, Moisés. Afinal, não se tratava de um projeto novo, mas de algo que havia começado há séculos antes, muito tempo antes. Com quem? Com Abrão, ao sair da terra de Ur dos Caldeus. A chamada gloriosa que o Senhor fez para Abrão, para sair da terra, da parentela e ir para uma nova terra que o Senhor mostraria, porque dele faria grandes nações. E nós estamos aqui, a igreja do Senhor. Que maravilha! Então nós temos de entender que nós, na obra de Deus, não trabalhamos de forma fragmentada, cada um sendo egoísta, pensando só naquele trabalho que faz, que o Senhor comissionou. Nós temos que ter a visão que todos nós trabalhamos para o mesmo reino, que é o reino dos céus. Todos nós estamos conduzindo as pessoas para o reino do céu, para herdar a terra, a Canaã celestial. Então, ter sempre essa visão do todo, para qual reino nós trabalhamos.
O reino dos céus, o reino de Deus, é para lá que nós estamos caminhando. Glória a Deus. E mais um conselho para a vida de Josué. Mais um conselho maravilhoso. Josué, irmão, irmã, viva, pregue e medite nas Escrituras. No texto de Josué, capítulo 1, do versículo 7 ao 8, nós podemos conferir, Deus estabeleceu 3 princípios para um novo líder. 3 princípios. Primeiro princípio, seja fiel e obediente. Josué deveria cumprir toda a lei mosaica sem dela se desviar. Ele deveria ser fiel, leal, obediente, cumprir toda a lei de Moisés. Segundo princípio, fale a respeito da lei, Josué. Deus determinou que Josué falasse da lei do Senhor a todo o povo continuamente, a fim de que todos conhecessem a Deus. Então era a responsabilidade dele como líder anunciar, falar desta lei da palavra de Deus continuamente ao povo, para que eles viessem a conhecer a Deus. E o terceiro princípio, medite, estude, prepare-se dia e noite. Deus pediu a Josué que meditasse e tivesse o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito no livro da lei. Pronto. Era o segredo. Era ser fiel, obediente, falar a respeito dessa palavra, meditar e estudar nela. Eram comandos, eram verbos no imperativo que Deus dizia a Josué: obedeça, meu filho. Fale, estude, viva essa palavra. Queridos irmãos e irmãs, todo líder também precisa ter esses princípios. Precisa estudar, precisa ler, meditar na palavra de Deus. É necessário também cumprir o que nela está escrito. Né? Disto depende o sucesso do obreiro do Senhor, do líder, é ter sabedoria. E a definição de sabedoria é conhecer a palavra de Deus, estudá-la, ter conhecimento e também praticá-la. Então, a sabedoria se resume nisso, é conhecer e viver, conhecer e praticar a palavra de Deus. Que belíssimos conselhos para um líder, né? Que o Senhor deixou para nós também nos dias de hoje, é estendido a nós, aos obreiros do Senhor. O terceiro tópico, meus irmãos, é o reconhecimento, compromisso e promessas da parte de Deus. Reconhecimento, compromisso e promessas. Reconheça o seu chamado. Reconheça o seu chamado. Porque Deus diz assim: não te mandei eu? Não te mandei eu? Então Deus desejava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Reconhecesse isso. Tivesse convicção. Essa convicção é necessária para prevenir os momentos de crise que vive um líder. Ele tem que ter sempre muito latente dentro do seu coração e da sua mente do momento que Deus lhe fez a chamada. Isso não pode ficar no esquecimento. Isso tem que estar sempre muito presente, porque isso vai ser um antídoto, ser uma arma contra o mal. Quando vierem os reveses, as tribulações, o líder ter isso muito claro. Quem me nomeou, quem me capacitou, foi o eterno Deus. É Ele. Lembra da chamada do dia em que você recebeu o ID, a chamada do Senhor? Jesus também foi tentado no deserto. E ele, como filho de Deus, totalmente homem, totalmente Deus, também foi tentado. E nós teremos, o obreiro do Senhor, ele tem aqui provação. Sempre tem, os desafios são constantes. Então, quando Deus diz assim: não te mandei eu? Então tem sempre isso muito claro na mente. Não te mandei eu, meu filho? Não te mandei eu, obreiro? Deus faz sossegar o coração de Josué.
Deus faz sossegar o teu coração. Garante que era Ele que avalizava aquela empreitada. É Deus que garante. É Ele que vai à frente, é Ele que guerreia, Ele é o comandante. Nós só o seguimos. Pronto. Nós sabemos que quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Glória a Deus. Não tem do que temer. Deus mandando, Ele se responsabiliza. Não importa os embates. Esse é o grande reconhecimento. Nós precisamos, todo obreiro precisa reconhecer que foi o Senhor que fez a excelente chamada. É Ele que se responsabiliza. Meu irmão, minha irmã, dê o seu máximo. É o compromisso. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Diz assim, esforça-te, dá o teu máximo. Foi repetidas vezes, 3 vezes, que ele fez isso com Josué. E Josué deveria dar o melhor de si, não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante no projeto de Deus. O líder cristão, ele deve ter o cuidado para não perder o foco. Porque há no caminho muitas coisas que vão tentar tirar o foco e distrair o líder. Mas ele não pode se envolver em distrações e deixar para trás o que realmente importa. Tem que ter muito claro de onde saiu, onde está e onde vai chegar. Então é necessário ter sempre isso em mente, dar o seu máximo, ter o foco naquele que o chamou, naquele que nos comissionou. E nós temos as promessas, no reconhecimento, compromisso e promessas. Nós temos as promessas do Todo-Poderoso. O Senhor faz promessas maravilhosas a Josué. Ele faz promessa de prosperidade. Não essa prosperidade falaciosa do mundo, e de certos falsos mestres. Não é essa prosperidade, mas é que essa prosperidade é aquela que o Senhor, Deus Altíssimo, garante que ela é plena. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho te dado, como eu disse que daria a Moisés. Então, você vai ser próspero, Josué. Vai, porque eu prometi, faz parte da minha justiça, faz parte do meu juízo. Eu vou te prosperar. Também a derrota dos inimigos. Ninguém te susterá diante de ti. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Você será um vencedor. Não vai ter inimigo que vai subsistir. Porque é o próprio Deus comissionando. É o próprio Deus guerreando, indo à frente, derrotando os inimigos. E a presença de Deus. Ah, que coisa maravilhosa. A presença de Deus. Não te deixarei nem te desampararei. Isso é para nós hoje. Deus nos garante a prosperidade se fizermos as coisas de forma com que agrade a Ele. Deus vai derrotar, Ele derrota os inimigos que se levantam. E nós temos a garantia da presença dEle. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Ele é um Pai responsável, um Pai amoroso, um Pai que se preocupa com seu filho, está sempre assistindo. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila, porque não temos, não teria. Haveria inimigos, lutas, barreiras, enfim, mas um final feliz e seguro estava garantido, como acontece com aqueles que obedecem a Deus. É isso que acontece. A obediência é atender o ide ao chamado com responsabilidade, com amor, com vontade. E eu quero deixar bem claro algo assim que chama bastante atenção nesta leitura, nesta meditação breve,
São os verbos no imperativo que o Senhor coloca, que são os comandos para nós líderes. Assim como foi com o líder Moisés e com o líder Josué. Deus destaca alguns verbos de comando, de imperativo para nós, dizendo: esforça-te, anima-te, levanta-te, passe este Jordão, faça, não te desvies, conduza, medite, leia, não te pasmes, não te espantes, não se aparte de ti a palavra de Deus. Então veja que coisa maravilhosa. São comandos, são imperativos que Deus coloca, que Deus nos fala nesta manhã. Glória a Deus. Que nós possamos, com o Espírito Santo de Deus, que Ele faz a obra perfeita, né? Aquilo que não foi dito aqui, que ficou falho com certeza, mas que o Espírito Santo de Deus, que sonda as nossas mentes, sonda os nossos corações, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o tempo, o momento que nós estamos. É este Deus que fala para nós, que tenhamos atitude, tenhamos iniciativa, façamos aquilo que agrade, obedecer, ter sabedoria, aplicar aquilo que nós estudamos na palavra de Deus. Amém? E nós concluímos dizendo que o livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança, pois isto era o ponto de partida, assumir a liderança. Tudo que Deus pede ao homem ou à mulher a quem ele torna líder é: escute, esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a palavra de Deus. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas onde quer que andares. Glória a Deus. Em nome de Jesus eu agradeço esta oportunidade, que o Senhor nos abençoe, continuemos lutando, continuemos à frente, sempre na ordem, obedecendo aquilo que o Senhor pede para que façamos. O Senhor, veja, investe em nós, depende do ser humano, não porque ele não possa, mas é porque ele nos escolheu, ele escolheu o homem para que fizesse a sua obra, realizasse a sua obra aqui, enquanto nós temos tempo, enquanto a igreja está na terra. Sabemos que um dia se findará, e está chegando o dia de nós prestarmos conta ao Todo-Poderoso, aquele que nos comissionou. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.